Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à edição do podcast Meio Campo, gravada numa manhã fria de segunda-feira, porque o calendário da Copa do Mundo exige adaptações, principalmente dessa Copa do Mundo, que tem mais jogos do que qualquer outra Copa do Mundo, Felipe Lobo. Inclusive, eu demorei um pouquinho, começou a me estranhar, né, que o segundo jogo de todas as seleções era sempre uma semana depois do primeiro. Eu falei, mas não era assim na Copa anteriormente. Eu falei, mas é porque tem 4 grupos a mais, né? Então agora tem que ser. Tem 4 dias a mais, então, praticamente, Exato. né? Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve para todo mundo que está nos acompanhando, seja pelo podcast ou pessoal que nos assiste ao vivo aqui no YouTube. Aí já começar esclarecendo que a gente, nas últimas Copas, a gente fez programas ao vivo todos os dias. Dessa Copa a gente não conseguiu fazer. Então a gente vai manter os dias normais, mas a gente está fazendo a newsletter ali todos os dias. Então, para você que quer acompanhar nosso trabalho de perto, só assinar a newsletter que a gente está enviando todos os dias com um boletim ali da Copa, de coisas legais que a gente viu. Então vale ficar de olho, né? Mas foram 4 dias bem movimentados esses primeiros, né, Bonsa? Teve bastante coisa, além da estreia do Brasil, que a gente vai falar bastante, mas teve também muita coisa interessante, como esse Japão e Holanda, né? Exatamente. Teve até técnico demitido, né? O técnico da Tunísia caiu depois de uma goleada sofrida para a Suécia ontem por 5-1. Vou ter que atender a porta aqui rapidinho, Eu viu, Bonsa? notei, pode ir, vai lá. Depois de um dos jogos do último domingo, que acho que foi o dia mais interessante da Copa no geral até agora, né? Teve a goleada da Alemanha sobre Curaçao, 7-1, depois um excelente Japão e Holanda, que o Lobo transformou em texto para nossa newsletter, o melhor jogo da Copa até agora, rivalizando com depois Costa do Marfim e Equador, que teve menos gol, mas também foi um jogo bastante interessante, né? Com chances para os dois lados. O Equador acertou o travessão 2 vezes, a Costa do Marfim também. E aí, mais à noite, a Suécia goleou a Tunísia. A Suécia que teve uma campanha classificatória bem complicada, né? Foi muito mal nas eliminatórias da Eurocopa, da Europa, mas tinha a vaga garantida já na repescagem para o meio da Liga das Nações. E aí conseguiu a sua vaga, né? E tem jogadores de qualidade, como o Isaac e o Gyökeres, que decidiram o jogo, principalmente o Isaac, fez um gol de 2 assistências, né? O Gyökeres também recebeu uma delas, mas foi um ótimo início para a Suécia e um grupo difícil, né? Porque tem o Japão e tem a Holanda. A gente vai falar sobre isso, vai falar também desde o que aconteceu lá, na estreia do México, né? Porque o nosso último podcast foi antes da abertura da Copa do Mundo. Depois ainda teve a grande goleada do Japão, dos Estados Unidos, teve o primeiro um ponto para o Canadá, teve algumas zebras também, né? A Suíça não conseguiu vencer o Catar, a Suíça bem favorita no seu grupo, mas ficou só no empate por 1-1. E também teve na madrugada de sábado para domingo, Felipe Lobo, o primeiro jogo de madrugada desde 2002 em solo brasileiro, a Austrália conseguiu derrotar a Turquia. Mas vamos começar. Oi, pode falar. E madrugada para nós, né? Para a Austrália foi durante o dia o jogo, inclusive por isso que escolheram esse horário, né? Mas vamos começar pela seleção brasileira de futebol. No sábado, o Brasil estreou na Copa do Mundo. E a primeira coisa que aconteceu foi um drible do Carlo Ancelotti, né? Porque ao longo de toda a semana ele indicou nos treinamentos que ele ia começar a partida com Danilo, Alexandro e Matheus Cunha. E aí, a horas do jogo começar, ele contou para os jogadores que, na verdade, entrariam Roger Ibanez, Douglas Santos e Igor Thiago.
É um aproveitamento aí de 33% para o Ancelotti, porque o Douglas Santos foi bem, os outros dois não foram. Estão entre os jogadores sendo bastante criticados pela torcida brasileira nesses últimos dias. O Brasil teve enormes dificuldades no primeiro tempo para jogar contra Marrocos. Marrocos melhor em praticamente tudo, né? Uma das coisas que me chamou a atenção mais pro fim do primeiro tempo, inclusive no lance do gol, foram as tentativas do Brasil de jogar com posse de bola, de se posicionar no campo de ataque, de ter uma linha alta, de tentar circular a bola. E era essa questão que a gente falava antes, a questão do porquê jogar no 4-4-2 que o Ancelotti estava testando também, que é porque o Brasil não sabe fazer isso. Então, sim, pouca coisa aconteceu, e a pressão foi ruim, e numa perda de bola, Marrocos imediatamente contra-atacou pelo meio da defesa do Brasil. Então, não deu frutos, né, essa postura do Brasil no campo de ataque. Muita circulação de bola que não dava nada. O Brasil só não foi para o intervalo perdendo porque o Vinícius tirou um coelho da cartola aí no fim do primeiro tempo e batou com um golaço. O Brasil melhora no segundo tempo, melhora bem até, né? Acho que a entrada do Fabinho foi boa, principalmente o Casemiro estava num dia muito ruim. Assim, é verdade, pode ser que o Casemiro só não saiba mais jogar futebol, ou pode ser que ele tenha tido um dia ruim. A gente vai descobrir com o decorrer da Copa do Mundo, né? Mas também o Casemiro tem sido um dos jogadores mais criticados nesse momento, né? Mas o Fabinho melhorou só em se posicionar bem e não cometer erros, né? E o Brasil fez um segundo tempo bem mais positivo, acho que ainda muitíssimo longe do ideal, né? Mas foi melhorando, né? Inclusive à medida em que o Ancelotti foi tirando jogadores do banco de reservas, né? Ele até no fim do segundo tempo, metade do segundo tempo, voltou com o 4-4-2, né? Tirou o Paquetá, colocou mais um atacante, colocou o Danilo também no lugar do Ibanez, um pouquinho mais de solidez ali. E aí o Brasil termina o jogo melhor, sai com um empate contra Marrocos, que não é um resultado ruim. Marrocos é uma grande seleção. Esse era um jogo mesmo muito difícil. O Brasil não tinha chegado pronto para a Copa do Mundo. Marrocos está mais, né? Embora tenha também trocado de treinador recentemente, mas já carregava um trabalho, né? Carregava um time. E o Brasil está ainda procurando o seu. Mas a atuação não foi muito assim, não passou muita confiança, né, Lobo? É isso. Eu coloquei. Esse título é culpa minha, né? Do podcast que eu coloquei que a estreia foi assustadora. Mas eu coloquei assustadora porque eu acho que é o termo que melhor define. E assustar não é sempre. Assustou. Então tem problemas, mas assustou mais do que o bicho é feio mesmo. Acho que a minha análise é um pouco essa. Vamos começar pelas coisas negativas, acho que você já falou de algumas, mas como você já falou da pressão, acho que a questão da pressão, para mim, fica claro que agora o Brasil tem que tomar, o Ancelotti, no caso, precisa tomar uma decisão, né? Fazer uma escolha. Se ele vai continuar querendo que o time faça algum tipo de pressão ofensiva, precisa ser uma pressão coordenada. Claramente não está sendo coordenada, está vazando demais a pressão, que significa que a pressão que está sendo feita, o adversário está rompendo essa primeira linha com muita facilidade, e isso tem um grave problema. O problema é que expõe o meio-campo. Quando você faz uma pressão com 3 jogadores, por exemplo, e essa pressão é facilmente vencida, significa que você deixou o seu meio-campo exposto, porque agora o meio-campo vai estar em menor número. Esse é um primeiro dado, né? Diga. Não, tem jogadores do Brasil que sabem fazer pressão. A gente fez boas. A gente teve bons movimentos de pressão, mesmo no jogo contra Marrocos. Tem uma bola até que acho que é o Casemiro que rouba, aí depois chega no Vinícius, ele gira dentro da área desarmado.
mas ali foi uma jogada que saiu. A questão, mas a questão mesmo é organizar, é coordenar para não ser tipo sai correndo atrás da bola, né? Que é uma das primeiras coisas que você pensa quando você vê o seu primeiro jogo de futebol, né? O zagueiro tá tocando bola e você fala, por que o outro não tá lá correndo atrás da bola? Porque cansa, né? E porque desorganiza o time. E não é necessário, tá? Do futebol de seleções, que é outra coisa, basicamente um outro esporte em relação. Você não precisa jogar com pressão alta o tempo inteiro. Marrocos não jogou. Marrocos jogou com bloco médio-baixo contra o Brasil. O Brasil Exatamente. deixou o Brasil tocar a bola e estava lá na dele. De vez em quando dava uma mordidinha, mas esperava para contra-atacar. Lógico, existe uma expectativa que o Brasil domine as partidas. Só que se ele vai dominar as partidas, ele tem que jogar com linha alta, né? Então, assim, não dá para ter tudo, né? Então, assim, se o Brasil não consegue fazer a pressão e precisa jogar com um bloco mais baixo, ele vai provavelmente ceder mais a posse de bola para o adversário do que normalmente faria e ter que contra-atacar mais. Inclusive, de novo, essa também era a ideia do 4-4-2. Então, no segundo tempo, por exemplo, melhorou isso. O Brasil entendeu que não precisava fazer a pressão no goleiro. Porque se vocês repararem, eu não sei quantos de vocês repararam, mas tenho certeza que muitos de vocês perceberam que no primeiro tempo o Igor Thiago e no segundo tempo o Rafinha, muitas vezes iam correndo sozinhos para cima do goleiro, por exemplo. E é um erro tático fazer isso. Vamos lembrar o que aconteceu contra a Croácia em 2022. O Brasil erra na pressão, porque erra um passe, joga na frente, e era o momento de você dar um passinho para trás, porque o time estava apostado. No momento que alguém fura, né, vai fazer uma pressão errada, e aí o outro tem que compensar, então foi um efeito cascata. O Fred foi fazer uma pressão que não deveria, o Danilo saiu da posição que ele estava para tentar bloquear, não consegue chegar antes, o Casimiro, que estava uma posição mais atrás, teve que vir buscar o Modric, não consegue derrubar o Modric, ele até tentou fazer a falta, não fez. Enfim, é um efeito cascata. Pra você ter uma ideia, quando chega a bola no campo de ataque da Croácia, quem tá marcando na lateral direita é o Alexandro, lateral esquerdo. Então, assim, isso é o efeito de uma pressão ruim. Se o Fred não tivesse corrido, e não só o Fred, tá? Assim, todo mundo errou ali, mas é um passo errado e tudo vai mal. E no segundo tempo, no primeiro tempo a gente viu, às vezes, o Igor Thiago fazendo isso, e aí eu digo, não é só o erro do jogador, especificamente. Precisa ter uma orientação muito clara que, assim, que momentos a gente vai pressionar? Porque a gente vê que, por exemplo, quem assistiu o jogo do Japão e Holanda, percebeu que o Japão faz um tipo de pressão que é muito comum no futebol europeu, que é a pressão, digamos, no passe errado. Então, assim, eles não ficam em cima da defesa da Holanda, forçando o erro de passe, mas no momento que o passe sai meio torto, aí eles vão para cima. Então, eles fazem uma meia pressão, não é uma pressão super em cima, é mais da intermediária para trás, né? Mas assim, eles esperam aquele passe não muito bom, para aí sim fazer uma pressão. E isso é uma estratégia também, para você cansar menos e para você estar mais posicionado, não correr tanto risco de alguém como o De Jong, que é muito bom na quebra de linhas, arrancar um passe que quebra a sua pressão, né? Então, assim, eles sabiam disso. Me parecia claro que o Japão entendia que o De Jong ia recuar para a linha de zagueiros ali, para saída de bola, e isso torna a pressão muito difícil de ser feita, porque é um cara muito qualificado para fazer esse passe. Então, ele pode rapidamente romper essa linha. O Japão deu um passinho para trás, entendeu que assim, vamos pressionar na hora que chegar mais perto do meio-campo e quando eles errarem o passe, fizer um passe para um jogador que está muito sozinho, então o jogador dominou mal a bola. É uma alternativa. Eu acho que o Brasil não tem uma estratégia clara de pressão, porque em alguns momentos tem alguém correndo sozinho para pressionar o goleiro. E a gente jogou muito tempo de futebol com os amigos, né? Bom, quantas vezes a gente está jogando, principalmente a gente que não tem preparo físico nenhum, e assim, deixa o goleiro jogar, não vai pressionar o goleiro, porque você vai pressionar o goleiro vai dar um passe e você tá morto atrás. Ele rompeu, ele tirou você da marcação. Deixa o goleiro jogar. É um pouco, às vezes, o que você precisa fazer. Se você não vai conseguir pressionar o jogo inteiro, e
praticamente nenhum time consegue, você tem que escolher os momentos de fazer a pressão. O Brasil não escolhe bem. E a outra alternativa é o que você falou, o Brasil pode jogar com a linha mais atrás, aí você tem que tentar roubar a bola com mais vigor quando o time adversário passar do meio campo, tem que ser uma marcação mais dura quando o adversário passar do meio campo, mas é uma alternativa, você pode fazer isso para tentar abrir os campos de correr para os lados, por exemplo, que é uma coisa que o Brasil faz muito bem. Mas não me parece que tem uma estratégia clara. Isso é um erro. O Brasil não pode entrar com uma pressão mambembe. Ou entra com a pressão sólida, que sabe o que está fazendo, ou recua e joga fechando os espaços no meio campo. Dá para fazer as duas coisas, são coisas diferentes, mas você tem que escolher uma. Não dá para fazer as duas ao mesmo tempo, porque você não faz nenhuma, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E esse é um ponto importante, porque isso expôs muito o Casimiro e o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, por exemplo, eu não acho que fez uma partida horrível, mas ele ficou muito exposto. Não pode acontecer isso, né? E o Casimiro fez uma partida péssima, mas eu acho que tem esse aspecto, que o setor ficou muito exposto, e o cartão amarelo que ele toma é justamente por causa desse negócio de a pressão foi errada lá na frente, o passe saiu, aí um foi cobrindo o outro e ele veio e matou a jogada, tomou um amarelo, né? Esse é um problema também. Das escolhas do Ancelotti, acho que você falou bem, acho que o Douglas foi bem. Douglas Santos, eu já achava que ele era melhor que o Alexandro como opção. O Alexandro vem de uma temporada de lesões, mas as outras duas não se pagaram, né? Eu acho que o Ibañez é um cara muito mais forte que o Danilo hoje, mas ele entrou muito nervoso, né? E acho que ele errou muito bote, né? Deu muito bote em cima e duro, né? Podia até ter tomado um cartão mais cedo. E então achei uma opção ruim. O Igor Thiago também não foi muito bem, e eu acho que não foi muito bem por ele particularmente, mas também porque o time usou muito pouco o Igor Thiago, né? Porque se você tem um jogador desse, né, Bonsa, você tem que acionar ele no pivô, tem que jogar ele dentro da área. Teve o cruzamento do Vini, que ele errou, foi um erro dele, mas praticamente foi o único lance que você acionou o Igor Thiago, né? Teve uma depois ali num cobrança de lateral que vai direto para ele, né? Que ele também finaliza de perna esquerda. Foram as duas chances que ele teve no jogo inteiro. Assim, foi um jogo, no geral, de poucas chances também. Porque mesmo que você fala que Marrocos dominou o Brasil no primeiro tempo, e dominou, mas não criou tanto, né? Não teve, não exigiu... O Alisson basicamente só foi trabalhar no fim do jogo, né? Naquela chute fora da área. Ele basicamente não teve que ser exigido. E aí não é porque o Alisson não faz defesa, né? Porque o Alisson é o único goleiro do mundo que não faz defesa. Mas é porque não chegou mesmo, né? O Brasil estava em dificuldades no jogo, claras, mas também não estava entregando coisas fáceis para o Marrocos, né? Não estava permitindo que o Marrocos criasse tantas oportunidades claras de gol assim, né? Então foi um jogo de poucas chances, mas a questão assim, é que o Igor Thiago não contribui em mais nada, né? Ele sim, quando você tem um centroavante como ele, você tem que criar chances. Mas você também pode ter um centroavante que faz outras coisas, né? Que não faz só isso, de esperar a bola chegar para finalizar. Lógico, ele é bom de pressão, mas já falou sobre isso, não estava funcionando muito bem, tem presença, blá blá blá. Mas eu acho que tem algumas outras opções que dá para usar. Depois acabou entrando o Matheus Cunha, que não é tanto centroavante, mas justamente por isso tem uma participação e envolvimento mais amplo no jogo. E tem o Endrick, que talvez um dia alguém utilize, né? Alguém coloque para jogar, que também poderia entrar ali, né? Acho que o Igor Thiago foi uma tentativa do Ancelotti, eu tenho certeza que ele tem uma lógica por trás, eu não consegui entender. Ele estava claramente indicando o Matheus Cunha e quis entrar com o Igor Thiago nesse jogo, não deu certo. Acho que até o Ibañez é mais preocupante, porque com base no que a gente viu nesse jogo, né, o Igor Thiago talvez não precise mais jogar. Mas é possível que o Ibañez precise, né? Porque a gente tem dois laterais direitos, o outro tem 34 anos, e é possível que um jogo de mata-mata tenha que entrar o Ibañez. E eu não achei ele super à vontade na sua função. Pelo né? contrário, também, né?
Também acho que é que assim, essa que é a ideia, né? Quando foi que mudou, né? Porque ele estava sendo. A convocação foi feita para jogar no 4-4-2. E o Ibanez, nessa função, é para tipo, ficar ali dele e tipo, tocar a bola para frente e segurar a posição, né? Só que com 4-3-3, com outra formação, as funções dele são diferentes. Mas não, ele tava completamente nervoso. Então ali, acho que me preocupa um pouquinho mais do que o Igor Thiago, porque pode ser que ele tenha que jogar, pode ser porque não tem outra opção, né? Porque também o Ancelotti preferiu não ter outra opção quando o Wesley foi cortado, trouxe mais um jogador de meio campo, que foi uma das principais questões do jogo, né? Acho que o Brasil começa com o Paquetá pela direita, nessa até acho que sacou bem, né? Ele meio de Valverde, só que sem a chegada do Valverde na área, né? O Paquetá ele saía da direita para dentro para ter tipo a visão do campo e a perna esquerda. E aí tentava armar. Eu contei uma linha quebrada no primeiro tempo, que não é muito, mas eu também fiquei meio em dúvida assim. A ideia era ter um meio campo mais recheado com um terceiro meia. Só que aí você coloca esse terceiro meia e abre na ponta. E aí, tipo, o seu meio campo ainda não está recheado. Ele só tem, tipo, mais um jogador de meio campo. Mas ele tá jogando nos lados, você ainda tem o Bruno Guimarães e o Casemiro ali. Lógico, as características são diferentes. Então você teve um passe, você teve um pouco mais de criação ali com o Paquetá, mas não tanto assim também. E ele perde a bola no lance do gol. Acho que é um erro coletivo o lance do gol do Marrocos, né? Porque as redes sociais estão fazendo ranking de quem errou mais. Mas tipo, todo mundo errou, né? O Ibanez errou, o Paquetá errou, o meio-campo do Brasil errou em não pressionar o Brahim Dias, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães também, assim, estavam abertos. E o Alisson foi mal também, não tinha que ter saído daquele jeito, saiu muito mal do gol. Acho que falhou, mas também não permitiu, facilitou a vida, né, do Sabari. Mas foi um erro coletivo ali. Mas o Paquetá também está no meio disso e acaba depois saindo, mas também não teve uma participação muito boa. Mas acho que assim, o meio-campo do Brasil, até pela proposta, não só a proposta, né, mas a maneira como o Marrocos entendeu que poderia deixar o Brasil tocar a bola, que o Marrocos fez isso, ficou super confortável, como eu falei, com um bloco médio baixo, deixando o Brasil tocar a bola. Acho que o meio-campo acaba sendo um dos pontos principais de discussão. Tá no mudo? Esqueci de tirar do mudo aqui, porque meus cachorros estão latindo muito, como vocês devem estar percebendo. Eles ficam muito agitados quando entra alguém, toca a campainha, enfim. Mas eu tava vendo o posicionamento médio, que é uma coisa que eu gosto de ver para ver o quanto a percepção que a gente tem tá ancorada assim nos dados, né? E para você ter uma ideia, o que a gente viu do Paquetá, o Casemiro tá no meio-campo do Brasil, foi um meio-campo com 3, tá? No fim, pelo posicionamento. Porque, na média, o Paquetá ficava tanto pelo meio que ele ficou mais perto, de novo, do Bruno Guimarães e do Casemiro do que dos atacantes, né? Então ficou meio que um 4-3-3 na prática. Só que com a diferença que era um 4-3-3 com 2 jogadores pelo meio e ninguém pela direita. Porque o Rafinha, no posicionamento médio, a gente viu isso, né? No primeiro tempo, ele ficou pelo meio, né? Ele ficou pelo meio e ele bateu cabeça com o Igor Thiago, com o próprio Paquetá e com o Bruno Guimarães. Então o Brasil teve uma super concentração de jogadores no meio, que é exatamente o ponto mais congestionado de qualquer jogo. Qualquer time que defenda bem, inclusive o Brasil, no segundo tempo, por exemplo, defendeu bem o que eles chamam de funil, né? A entrada da área. O Brasil defendeu super bem no segundo tempo, tanto que Marrocos teve pouquíssimas condições de criar chances por ali. E Marrocos defendeu bem isso no primeiro tempo também. Então o Brasil concentrou muitos jogadores ali. Isso é um problema, porque para você abrir esse funil, você precisa abrir as jogadas e tentar alternar, né, de um lado para o outro e tudo mais. De novo, para pegar um exemplo de Japão e Holanda, que eu acho que foi o melhor jogo da Copa. Né, o gol da Holanda só sai num rebote de escanteio, que aí o cruzamento vem e aí pega a defesa do Japão fora de lugar.
Porque durante o jogo ou nas bolas paradas, a defesa estava muito posicionada, né? Então precisou de uma bola que saiu da esquerda, né? O escanteio foi cobrado da esquerda para a área, aí a bola espirrou para fora da área, jogaram para o lado direito do ataque da Holanda ali, e aí cruzaram. Então teve uma alternância meio sem querer, né, da Holanda, porque foi um rebote, mas obrigou ao time do Japão sair um pouquinho da posição e aí saiu o gol. Então acho que precisa um pouco de ter alguma variação. O Brasil não teve. E aí acho que a gente entra no ponto que acho que a gente pode falar do Rafinha. Eu não entendo muito por que o Rafinha é usado tanto pelo meio, sendo que o melhor momento dele no jogo foi o começo do segundo tempo, que claramente o Ancelotti mandou ele ficar na direita, que é uma posição que ele conhece, embora no Barcelona ele tenha se firmado como o ponta pela esquerda, porque o Yamal é o ponta direita, mas em vários momentos da temporada, inclusive no fim da temporada, sem o Yamal, ele foi deslocado para o lado direito porque, digamos, ele é o melhor ponta direita do Barcelona depois do Yamal. Então o Hansi Flick não confia, quer dizer, confia menos em outros jogadores do que confia no Rafinha para fazer essa função. Então eu não entendo porque ele não joga ali, que eu acho que é a melhor contribuição que ele pode dar para o time é ali. E o próprio Vini, não sei se você assistiu o Fantástico ontem, eles fizeram leitura labial, tal, que é uma coisa que muitas vezes não vale nada, é só entretenimento. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesse ponto é que o Vini fala para o Ancelotti em determinado momento, eu não sei que momento do jogo é aquele, mas ele pede para o Ancelotti Rafinha pelo meio. Eu imagino que é porque ele quer interagir com o Rafinha, né? Porque ele fica muito pela esquerda e ele acredita, e eu entendo isso, que um jogador como o Rafinha, que é um jogador de alto nível, eu acho que eles podem interagir bem. Até pode, eventualmente isso acontece. Aconteceu no Panamá, por exemplo, teve alguns lances que eles conseguiram combinar. Mas na prática não tem rolado, né? Não tem sido muito bom. Então, a minha dúvida é um pouco essa, porque aí entrou o Luiz Henrique, que não foi tão bem também quando entrou. E eu acho que o Matheus Cunha, sim, melhorou bastante o time. E aí é mais ainda a minha dúvida, porque assim, por que não colocou o Endrick, né? Eu não acho que o Endrick é o Pelé, não é isso, né? Porque, enfim, tem gente até falando, tomara que o Ancelotti dê uma de feola, mude 5 jogadores no segundo jogo, mas aí tem que torcer para o Endrick ser o Pelé. Ele não é, né? Mas a questão é que, assim, ele é um jogador que é aquilo que você falou do Igor Thiago. O Igor Thiago te proporciona alguns tipos de chances ali, né? Você tem um cara alto, tem um cara forte, tem um cara que faz o pivô. O Endrick te proporciona muita movimentação. Ele vai dar jogo, ele vai se entender com os caras, ele vai buscar o jogo, vai te dar opção de velocidade, inclusive. Então, assim, eu não entendo muito por que isso acontece. Mas eu acho que tem coisas boas também, né? Além do Matheus Cunha, que eu acho que entrou muito bem, e me parece natural que ele vai voltar ao time titular, acho que o Vini foi o que a gente esperava que ele fosse. E eu acho que tem umas estatísticas que as pessoas estão usando que são muito mentirosas, assim. Você precisa assistir o jogo e não olhar só para a estatística. Porque usaram... Eu não lembro exatamente o número, acho que eram 15 tentativas de drible e era assim, foi o pior índice de não sei quantas Copas, que ele acertou só 3 de 15. Os 3 que ele acertou, ele pôs a bola na cabeça do Igor Thiago errou. O segundo ele fez o gol. O terceiro ele pôs o Rafinha, que o Rafinha chutou aquele chute murcho. 3 chances claras de gol. Então, assim, se você assiste o jogo do Real Madrid, o Vini é isso. Ele vai tentar muito, porque as jogadas dele são muito arriscadas e muito difíceis. Quando ele acerta, ele tira 2 ou 3 caras, assim, na velocidade ou no drible, né? Então, é normal que ele vai errar muito. Você não, assim, nenhum atacante, nenhum ponta do mundo tem um índice de 70% de acerto de drible. Isso é insano. Sim, isso daí teria que ser sei lá, o Garrincha no auge. Não existe isso. E nem ele, talvez, hoje fizesse isso. Não existe esse índice, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para uma estatística não tirar o jogo. Assiste o jogo, percebe o que ele tá fazendo, né? Eu não vi essa estatística, mas é normal mesmo. Índice de drible certo é baixo, né? A menos que você, sei lá, esteja driblando para trás, né? Ou, às vezes o goleiro costuma ter um alto índice de drible, né, Lobo? Porque
O cara vem no bote, aí ele, tipo, se ele erra o drible, ele toma o gol. Então, os goleiros costumam ter um bom índice de dribles. Acho que o Vini fez, sem dúvida, uma partida muito boa. Eu acho que ele precisa ser. Que o jogo do Brasil como um todo não foi ótimo, mas assim, acho que 3 lances ao longo do jogo foram os principais do Brasil, mas vão chegar momentos em que vai precisar de mais, né? E a culpa não é do Vini. O Vini fez o que ele tinha que fazer e a gente tem discutido muito o papel do Vinícius Júnior na seleção brasileira. E acho que ele entregou nessa partida. Ele foi decisivo e o líder técnico que o Brasil precisava. É mais uma questão do time colocar mais vezes o Vinícius ali para ele, tipo, e permitir esse erro, tanto esse erro quanto o acerto, porque acho que o Brasil vai precisar de um pouco mais de volume. Em relação ao Rafinha, né? Eu já falei muito sobre todas as questões táticas em relação ao Barcelona, essa daqui. Nossa seleção nunca vai jogar da maneira como o Barcelona joga, mas é preciso haver um meio termo, né? Porque eu peguei o Rafinha recebendo a bola de costas, colado à lateral do meio campo. Aí, realmente, o que ele vai fazer dali? Tipo, ele vai pular por cima de todos os outros jogadores de Marrocos, sabe? Ele tem que receber a bola em boas posições, né? Talvez ele não receba nas mesmas de Barcelona, mas ele tem que receber. Acho que até como você mencionou ali, ele teve umas 2 jogadas pela direita em que ele chega com a bola dominada, tenta levar para a linha de fundo e pode tentar criar alguma coisa. Melhora um pouco ali, porque senão a gente tem que calibrar as expectativas, porque teve um hype exagerado em relação ao Rafinha quando ele começou a acumular números e estatísticas fantásticas. Não é uma farsa, mas era muito circunstancial ali. Acho até que ele merecia estar nas discussões de bola de ouro e tal, que é um prêmio de um recorte de temporada, mas não transformou ele num craque indiscutível, né? Ele é muito bom jogador, mas acho que a gente tem que calibrar as expectativas com o Rafinha e acho que até não é, para mim, não é absurdo pensar em colocar o cara no banco se for o caso, porque ele não tem mesmo contribuído e nesse jogo acho que foi um dos piores, né, do ataque ali do Brasil. O único realmente que jogou foi o Vinícius, né? O Igor Thiago e o Rafinha não entregaram muito. E acho que é uma discussão que precisa ser tida, assim. Eu acho que o Rafinha foi um dos melhores do mundo nessas últimas duas temporadas. E numa seleção que não tivesse o Vinícius, talvez ele fosse o dono daquele lado esquerdo e jogasse ali e acabou. E eu entendo você querer adaptar. Vamos lembrar de um caso que você conhece bem, né, Bonsa? A Escócia. A Escócia não tem uma proeminência de talento, mas calhou de, na mesma geração, 2 dos seus melhores jogadores eram laterais esquerdos. E aí, assim, eu entendo, como técnico, você fala, eu não vou deixar um desses caras no banco, eu preciso dar um jeito de jogar com os dois. Aí se inventou de jogar de 3 zagueiros, para ter um deles como um zagueiro pela esquerda que dá mais saída e liberar mais o Robertson como um ala. Enfim, você tenta achar condições, né? Então eu entendo, e nem é o mesmo caso, porque nesse caso da Escócia é muito pior, são jogadores de uma posição muito específica, né? Lateral é uma posição muito específica. Meio campo, por exemplo, você pode jogar com 2, né, características similares e você tenta só espalhar um pouco. E mesmo assim, às vezes é difícil, mas enfim, é mais fácil do que lateral. E no caso do Rafinha, ele é muito versátil, ele pode jogar pela direita. Então eu não entendo muito porque se insiste pelo meio. Eu imagino que é porque ele tem um chute muito forte, muito bom. Mas aí, na vez que ele teve a chance de chutar, ele chutou mal. Enfim, eu acho que é uma discussão que precisa ter. Eu, particularmente, eu tô vendo muita gente falar de tirar já o Casimiro. Eu ainda não tiraria o Casimiro, porque eu acho que precisa ter precisa ter um voto de confiança ali, porque quando ele entrou no time, quando o Ancelotti voltou assumiu a seleção e ele volta com o Casimiro resolveu esse problema. O Brasil tem um problema na camisa 5, no primeiro volante. E tentou com vários jogadores, com o André, com o João Gomes, com o Bruno Guimarães recuado. Jogou já, por exemplo, muita gente fala do Gerson. E eu entendo, o Gerson é um jogador que poderia estar, só que o problema o Gerson teve chances e não funcionou tão bem a dupla, por exemplo, com o Bruno Guimarães. Porque o Bruno Guimarães mais recuado, eu acho que perde um pouco do que é o melhor do Bruno Guimarães, né? Então,
é uma questão, assim, você tirar o Casemiro, eu acho arriscado e acho que no momento que você tiver que tirar o Casemiro, se você tiver que tirar, por exemplo, se ele continuar mostrando o que ele mostrou contra Marrocos, a opção tem que ser o Fabinho. Porque eu tô vendo gente, mas por que não põe o Ederson? Porque o Ederson não joga de primeiro volante na Atalanta. Então, assim, e ele nem tem jogado com o Ancelotti. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque vira essa coisa que era uma discussão que tinha com o Casimiro, que o Casimiro não pode jogar, os outros treinadores, Dorival e o Diniz, não jogavam com ele, e os técnicos não falaram isso, tá? Mas o que se falava, muitas pessoas, o Casemiro não dá porque ele não dá o jogo, ele não tem ataque, enfim, ele não sabe organizar o time de trás e tudo mais. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente testou isso e ainda não funcionou. Eu espero que funcione. Talvez tenha. Esse ciclo vai ter que. O próximo ciclo, né? Vai ter que achar um substituto dele, porque ele não vai jogar a próxima Copa. Mas eu acho que agora, nessa Copa, Eu não acho dá. que Não dá para substituir o Casimiro pelo Bruno Guimarães ou por Ederson. Acho que não é o caso. o Casemiro vai se tirar do time, porque eu notei no primeiro tempo, quando ele levou o primeiro cartão amarelo, eu falei, nossa, talvez o Casemiro bata recorde de cartões amarelos em uma única Copa do Mundo nessa edição, porque entre o jeito como o Brasil tá jogando, as funções que ele tem, e o momento em que ele não é mais o jogador que ele foi, né? Tipo, ele não tem mais o mesmo timing, o mesmo físico. Então ele vai chegar atrasado algumas vezes. Então é perfeitamente possível que a gente chegue contra a Escócia com o Casemiro suspenso. E aí pronto, né? A gente já saiu do time. Parabéns. E aí talvez nas quartas de final de novo, né? Se o Brasil acabar chegando lá. Acho que a gente pode até, inclusive, já passar para outras partidas, né? Começando com esse Japão e Holanda. De domingo, que acho que chama mais atenção porque são dois possíveis adversários do Brasil. Depois teve um jogo tão bom quanto também, né? O Costa do Marfim e Equador também foi um ótimo jogo. Mas a gente teve esse Japão e Holanda, que foi o primeiro grande jogo da Copa e mostrou ali duas seleções que podem enfrentar o Brasil e que nesse momento estão em estágios mais avançados, né? Coletivamente, pelo menos, né? Acho que assim, individualmente, o Brasil tem mais elenco do que o Japão. Eu fiz o famoso cara a cara com a Holanda, assim, na minha cabeça, em 10 segundos, e é, tipo, basicamente empatado, né? A Holanda tem um zagueiro melhor, tá? Mesmo que os nossos sejam bons. Tem um meio campo melhor e laterais melhores. O resto do Brasil tem melhor. Então também não é que... Porque também teve... As redes sociais estavam tipo, não, o Brasil vai pegar a Holanda e vai ser atropelado. Tipo, não, tem... Gente, calma. A Holanda é um bom time, o Brasil também vai ser um jogo bom. Mas o Brasil está mais no patamar ali da Holanda do que de seleções mais à frente nesse momento. O que você viu desse jogo? O que te chamou a atenção? E o que a gente tem que se preocupar pensando no 16 avos de final? Até para fazer o link, né, do Brasil antes. Eu acho que o Brasil tem muita solução. A gente falou muito dos problemas, mas tem muita solução e eu acho que o Ancelotti sabe disso, né? Então, assim, a estreia não foi boa, mas tem a gente, não só jogadores, mas acertando essas coisas que a gente falou, o time já melhora muito, né? Como melhorou no segundo tempo. Então, por isso que Holanda e Japão são dois times. Eu até fiz essa comparação no texto da newsletter. O jogo de times mais bem ranqueados nessa primeira fase era Brasil e Marrocos. São dois times do top 10 do ranking da FIFA. Eu sei que muita gente vai falar, o ranking da FIFA não vale nada. Tudo bem, mas a gente precisa ter algum parâmetro, né? Assim, o ranking da FIFA média ali, eu acho que já melhorou muito. Os times que estão mais ou menos bem. Então, assim, nos últimos anos, né? Então, Brasil e Marrocos era um jogo difícil mesmo. Japão e Holanda é um jogo parecido, embora os rankings não sejam iguais, né? Os dois estão piores ranqueados do que Brasil e Marrocos, mas são dois times, como você falou, em estágios de trabalho muito à frente, tanto de Brasil quanto de Marrocos. Vamos lembrar que Marrocos mudou de técnico, embora o coletivo de Marrocos já era muito forte, mas depois da Copa Africana mudou de técnico, né? E claro que ele manteve a base, né? Ele não é estúpido, mas enfim, mudou, então tem uma mudança aí. No caso de Japão e Marrocos, o Japão manteve o técnico de 2022, é o mesmo técnico, e é um jeito até similar de jogar, só que aprimorado, né?
O Japão melhorou de 2022 para cá em termos de opções de jogo, porque o Japão funcionava muito na base do erro do adversário. Era um time que punia muito o erro do adversário, né? Então, assim, você errou um passe, o Japão contra-atacava com muita velocidade, porque sempre teve jogadores muito rápidos e conseguia fazer bem isso. Agora é um time que articula e fica confortável com a bola. Sabe jogar, trabalhando as jogadas com paciência. Isso é uma mudança, assim. Eles continuam conseguindo acelerar bem, se precisar, se tiver chance de contra-ataque, mas é um time que, se você der a bola para eles, eles não vão se livrar. Você tem jogadores particulares. Inclusive, o Kubo saiu potencialmente machucado, é um grande problema, porque ele é um articulador importante desse time do Japão. O Japão já perdeu muitos jogadores, né? Perdeu o Inclusive, Minamino. Entre os dois articuladores, né? O Pois é. Minamino e o Mitoma, além do Endo também, que é mais primeiro volante também fora. Mas era o capitão do time, né? O Japão tá bem desfalcado para essa Copa do Mundo. De todos esses, acho que o Endo é o que menos faz falta, porque ele já vinha num processo. Sim. Já tá meio perdendo a posição, não exatamente, tá revezando muito, mas assim, é uma posição mais ou menos coberta do Japão, né? Faz falta porque ele é uma liderança importante e ele é uma opção, né? Enfim, você perde uma opção que é relevante, um possível titular. Minamino e Mitoma, você não tem substituto. Assim, você tem jogadores bons do Japão, mas não estão nesse nível, né? Nesse nível, ligas importantes da Europa sendo titulares, né? O Mitoma é um jogador de destaque na Premier League há algum tempo já, né? O Minamino hoje é um titular importante do Mônaco, enfim, acho que é diferente. Tem jogadores ali importantes, mas não é no mesmo nível. E o Japão tem uma coisa, e até vou aproveitar uma pergunta que alguém fez aqui. Há tempos a gente não tinha. Até vou procurar quem é que falou. É o Thiago Yanomi. Faz mais de 4 anos que não temos laterais e temos bons zagueiros. Por que ainda não jogamos com 3 zagueiros? Eu acho que é porque 3 zagueiros você precisa de alas muito bons. E a gente também não tem ala. A não ser que a gente jogue que nem o Japão. E aí é difícil, porque assim, você precisa ter um nível de disciplina que eu acho que os nossos jogadores não têm. Não só os jogadores, eu acho que a gente não tem esses jogadores preparados, porque o Japão joga com 2 atacantes nas alas. Atacantes mesmo, são caras que são pontas. Né? O Hitsu Duan e o Nakamura são jogadores de ataque. Só que eles são muito disciplinados. Então, assim, isso não é questão de japonês é disciplinado, tal. Não é isso. Né? Eu tô dizendo porque esses caras, quando estão sem a bola, eles defendem em linha de 5 até. Em determinados momentos do jogo, eles viram laterais. Então eu não consigo ver, por exemplo, o Rafinha jogando de ala e fechando como lateral. Assim, é muito difícil fazer isso. Não, o Rafinha não. Teria que ser outro. Acho que o Luiz Henrique talvez tenha mais essa possibilidade. O Japão não é o único time que joga desse jeito. Tem muitos times ao redor da Europa, quando vão jogar com 3 zagueiros, é mais ou menos isso, né? Um ponta que é mais assim conhecido pelo trabalho defensivo e às vezes um outro lateral, acho 2 atacantes não é tão comum, mas um atacante, um ponta por uma das alas e aí o lateral em outra das alas, isso já é um pouquinho mais comum, né? Porque aí se defende no 4-4-2 ou 4-3-3, né, Bons? Porque basicamente dá no mesmo, que você abre. Se você quiser defender com linha de 4, você defende, né? Porque aí o ponta fecha pelo meio e o zagueiro vai, enfim. Mas atacando, né, te dá um pouquinho mais essa coisa. Acho que pode ser uma opção. É que é isso. Eu também tenho essa mesma. Quando a galera sugere 3 zagueiros, a primeira coisa que eu penso é exatamente isso. Eu falo, mas a gente não tem nem lateral, então vocês ainda querem que a gente coloque alas. Tipo, acho até assim, talvez se o Wesley tivesse disponível, porque ele é uma ala de bastante chegada e de bem mais ofensivo do que defensivo, né? Beleza, mas teria que ser mesmo um ponto na direita para jogar com ala, porque acho que nem o Danilo e nem o Ibanez vai botá-lo para ficar subindo o tempo inteiro, vai sair muita coisa, sabe? Acho que tem questões aí que, assim, você vai ter que tirar, para colocar mais um zagueiro, você vai ter que tirar um jogador de outro setor. Normalmente se tira do meio campo, né? Então, acho que a gente já não trabalha muito, eu teria que tirar do ataque, enfim.
Mas só para pegar, acho que a Holanda mostrou a estratégia mais ou menos tradicional da Holanda, né, de um 4-3-3, basicamente, mas que trazia muito o De Jong, né, para buscar o jogo na saída de bola, que é muito esperado. Ele faz isso no Barcelona, ele faz isso há muitos anos na própria seleção holandesa. E esse é um ponto que eu acho que o Brasil deveria ficar de olho, porque se o Brasil for enfrentar uma Holanda, vai precisar de alguém que pelo menos faça uma sombra no De Jong, né? Para não precisar fazer uma pressão alta, que nem a gente falou, o Japão não fez, mas assim, o De Jong não podia carregar a bola também, né? Assim, se ele quiser carregar a bola, não vai dar. Então ele vai ter que, ou ele vai armar lá de trás, ou se ele carregar, alguém vai morder ali, né? Acho que é um pouco, essa é uma lição. E o que me chamou a atenção foi o Summerville, não sei se para você também. Assim, ele é um jogador habilidoso e tal, mas a temporada dele não foi tanta. Ele estava no West Ham rebaixado, né? Não é que chamou super atenção, né? E fez um ótimo jogo. E ele normalmente nem joga pela direita, né? Ele joga normalmente pelo lado esquerdo, mas o Coman jogou ele pela direita. Lá direita é um problema ali da Holanda, porque quem seria titular ali provavelmente seria o Xavi Simons, que estava jogando nas eliminatórias aberto pelo lado, mas assim como no caso do Brasil, é um cara que vem muito para o meio, porque ele é mais meia, né? Um cara mais que joga pelo meio do que pelo lado, mas o Summerville é uma opção muito boa, né? Porque o lado direito da Holanda tem uma questão que é o Dumfries, né? O Dumfries é um trator do lado direito, né? Então ele avança muito. Então o ponta ali precisa se entender com o Dumfries, né? E isso é difícil, né? Dependendo de quem é escalado ali, você precisa dar opção para o Dumfries, mas ao mesmo tempo dar o corredor para ele, né? E às vezes até o Dumfries vem pelo meio, enfim, você tem que ter uma articulação boa. Na Inter acontece muito de ele desce às vezes pelo meio e alguém do meio vai para o lado para dar opção pelo lado, enfim, é uma articulação difícil de fazer, porque ele é um jogador um pouco imprevisível. E por isso que ele é bom, né? Por isso que ele aparece muito na área e tal. Mas não é um encaixe tático muito fácil. Tanto que eu acho que ele até apareceu menos, porque o Summerville estava fazendo uma partida tão boa que ele chamou bastante atenção e foi bem. A Holanda, ela tem... Falta um pouquinho de talento no ataque. Eu também gostei da partida do Summerville, mas é isso, ele era o jogador do West Ham, né, que foi rebaixado. E assim, quando eu falo falta de talento, é que tipo, todos os jogadores até porque eu tô começando a chegar perto de um jogador que joga no Corinthians. Mas é que, tipo, não é que todos os jogadores ali não sabem jogar bola, né? Mas não é onde tá os principais talentos da seleção holandesa, né? Assim, o Memphis é um ótimo jogador, mas ele não é um atacante de primeira linha. O Gakpo teve jogador de altos e baixos, né? Acho que o fez uma temporada ruim, né? E fez uma temporada ruim. Tem o Xavi Simons e tal. Então, acho que o que falta para a Holanda é um pouquinho mais desse talento na frente. Contra o Japão, o Summerville fez um belo gol. O outro gol sai do Gravenberch para o Van Dijk. Assim, no geral, o ataque da Holanda pode melhorar. Isso, assim, até achei interessante porque o meio-campo da Holanda nesse momento é muito bom. E não era, né? 4 anos atrás. Nada, até fui checar no Catar, era tipo. O Van Gaal tava, tipo, experimentando um monte de coisa. Mas era basicamente Derum, De Jong e Klaassen. E aí tem uns jogos que entra o Cup Miners, tem um jogo que entra o Berguiz, e contra a Argentina no jogo da eliminação, ele só fala: foda-se, eu vou jogar com 3 zagueiros e dois meias, porque é o que eu tenho. E ele só joga com 2 meias, acho que o Derum e o De Jong. Só que de lá para cá, a Holanda conseguiu formar mais meias, né? Assim, formar, o Gravenberch já existia naquela época, mas ele teve uma progressão natural na carreira dele, saiu do Ajax, foi pro Bayern, não deu certo, foi pro Liverpool, virou primeiro volante, jogou bem, agora é um jogador de outro patamar. O Reinders a mesma coisa, foi pro Milan, chegou agora no Manchester City, se firmou, blá blá blá, também outro tipo de jogador. O que quer dizer assim, o Brasil pode, daqui a 4 anos, ter meias melhores. Acontece, né? Acho que é meio que também que uma casa, assim, que o Brasil
consegue formar jogadores a cada 4 anos e nenhum deles é um meia. Tipo, lógico que tem questões ali, tem questões de formação, pode ter tudo isso. Mas também, assim, não é possível, com tanto jogador que o Brasil forma, né? A dificuldade de novos meias se firmarem, né? Como esses tipos de jogadores, porque tá, eu entendo, assim, tipo, pode ser o André Santos, poderia ser uma opção? Poderia, mas, assim, é um jogador que ainda não tá, né, em Talvez daqui a altíssimo 4 anos nível. a gente esteja falando Talvez isso daqui a 4 anos dele como seja ele, Gravenberch, né? exatamente. Exato, talvez o Breno Bidon saia desses 4 anos e ele, tipo, de repente chega na próxima Copa do Mundo e ele é titular do Borussia Dortmund, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo, não que ser titular do Borussia Dortmund é mais importante que ser titular do Corinthians, tá? Não é isso, mas assim, mas ele progrediu na carreira dele, né? E ele tá jogando em alto nível com mais frequência do que ele atua agora nesse momento. Eu acho que isso é importante, não dá para ignorar isso. Acho que você pode usar jogador do Brasileirão, acho que poderia ter dado uma chance para um ou outro meia que joga por aqui, mas eu não acho que assim, você vai colocar o Gerson nesse meio-campo de Marrocos e falar, tipo, agora ele vai criar tudo que o Brasil precisa. Tipo, não, ele também ele tentou o alto nível já, o alto nível tentou ele já e não deu certo com o Gerson. Pode ser que ele encaixasse um mês mágico na Copa do Mundo, mas não deu certo com o Gerson. Então, acho que olhando para o meio-campo da Holanda, me deu um pouco essa sensação, tipo, não era bom assim e ficou. Tipo, não é o melhor do mundo, mas melhorou bastante no último ciclo. Pode ser que isso também aconteça com o Brasil. Não, eu até acho que as pessoas têm a gente olha para a formação às vezes um pouco errado, assim, porque vamos lembrar que depois, no último ciclo, no ciclo para a Copa de 22, a impressão que a gente tinha era o nosso meio-campo vai ter nossa, agora fugiu o nome dele, que estava no Barcelona, foi pro Liverpool, Juventus. Arthur. Arthur. O Arthur é o jogador que, assim, todo mundo fala que o Brasil não forma. Ele é Ele verdade. foi formado, foi pro Ele, Barcelona ele e não vingou, assim, porque tem uma questão que vai além do futebol. Talvez ele não tenha o mental pro. Enfim, eu não consigo avaliar, isso só quem tem uma avaliação de perto, mas eu posso avaliar, ele não conseguiu jogar nesse nível, né? No altíssimo nível, ele não conseguiu. Voltou pro Brasil e no Brasil jogou bem e tal, mas era um jogador que se esperava isso. O Bruno Guimarães é esse jogador na Inglaterra. Ele é esse jogador. Ele é um jogador de passe curto, de inteligência, de preenchimento de espaço. Ele faz isso. Então, assim, a gente já tem esse jogador. A gente ainda precisa achar um jeito de usar melhor esse cara, mas já tem ali, já formou. Eu acho que a gente tem jogadores. Falaram do André. O André é um bom jogador, não encaixou na seleção. Talvez ainda tem tempo, ele ainda é jovem. Pode ser que ele encaixe ainda. O João Gomes surgiu como um jogador que poderia fazer isso. Era um volante com boa saída, com boa técnica. Também não funcionou. Acho que esses dois deram muito azar de jogar num dos piores times da história da Premier League nessa temporada, né? Na temporada da Copa, eles jogaram no time que foi rebaixado com 20 rodadas de antecedência, né? Então, mas assim não também, ajudou eles muito estão também. eles também estão há, tipo, 10 anos no Wolverhampton e não é que, tipo, estão brilhando o tempo inteiro, né? E não estão indo para outro time, né? Que era E não o estão caminho indo para outro natural. time, exatamente. Tá todo mundo vendo ali, tipo, eles foram e travou um pouquinho. Tipo, não quer dizer que eles nunca mais vão melhorar, ou que eles vão Sim, tem morrer tempo no ainda. Wolverhampton. Mas assim, eles não se destacaram a ponto de dos times do meio da tabela que seja virar e falar: olha, tem um volante bom aqui, tem um meia bom ali. Tipo, não aconteceu isso quando eles fizeram essa transição. Pode ser que agora, tipo, foi rebaixado, não sei também. Eles vão querer jogar a segunda divisão, talvez o Wolverhampton precise fazer dinheiro com ele, sei lá, tem essas questões. Mas não explodiram, né, nessa ida para lá. Não é fácil também, o Danilo também Não. teve a mesma coisa, foi para time de parte de baixo da tabela da Premier League e não conseguiu brilhar tanto assim, acho que o João Gomes e o André um pouquinho mais, mas não estão pedindo passagem. É que assim, é uma coisa que acontece muito com qualquer time em má fase, né? E a seleção brasileira está em má fase há pelo menos aí uns
20 anos, uns 15 anos. Quem tá fora é sempre melhor, né? Porque você fica na esperança do incerto, te passa mais esperança do que o que você já tá ali, não aguenta mais ver, né? Isso acontece com o seu time. Tipo, tem que botar aquele moleque para jogar de 17 anos, porque você não aguenta mais o centroavante ali que perdendo todos os gols, né? Na seleção brasileira isso tem outras proporções, né? Porque o moleque de 17 anos é o Endrick. Mas acho que é normal do torcedor achar que tipo, qualquer jogador que está fora da seleção seria melhor do que esses que estão jogando, porque o Brasil realmente não está convencendo nesse momento. E também existe uma possibilidade de simplesmente Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá serem ótimos jogadores e não formarem um bom meio-campo juntos. Exatamente. Pode ser que só não dê encaixe. E pode ser só que a geração brasileira, que tem muitas qualidades, também não dê encaixe. Que aconteça, tipo, os dois melhores jogadores de ataque do Brasil são o Rafinha e o Vinícius. Mas, infelizmente, os dois não conseguem jogar juntos. Tipo, pode ser que isso aconteça. Gerrard e Lampard, a história... eu ia chegar perto disso daí. A história dos países fortes da Copa do Mundo, da Copa do Mundo, do planeta, muitas vezes causou esses dilemas, causou esses impasses, né? Você citou a Escócia, mas tem o Gerrard e Lampard é o exemplo mais famoso até, né? Que não conseguiram jogar juntos. E ainda tinha o Beckham, ainda tinha o Rooney, ainda tinha, tipo, grandes jogadores daquele momento do futebol europeu que não conseguiram formar um bom time. Porque não é só, tipo, os jogadores são bons. Mas eles têm também que conseguir jogar juntos, né? Porque senão não adianta muito. É isso. E acho que esse trio de meio campo é um trio que eu acho que é isso. Nem a Holanda esperava ter esse nível de jogadores. O Frank de Jong, todo mundo já sabia, ele vai jogar muito tempo. Ele já tinha. Mas é isso. O Graham Beck se esperava, quando ele estava na Ajax, que ele fosse isso. Chegou em 2022, ele não era. Né? E agora é. O Reinders, e o Reinders terminou mal a temporada, estava no banco, não estava jogando no City, mas teve uma progressão de carreira aí, jogou muito no Milan e apareceu, enfim. E tem opções. O Malen não era uma opção de centroavante até 6 meses atrás, só que aí ele virou centroavante na Roma e meteu 15 gols em 20 jogos. Aí o técnico me falou, bom, o Memphis não tá 100% ainda, colocou o Malen de centroavante. Ele jogava pelo lado, né? Talvez, se o Memphis tivesse 100%, tivesse fisicamente muito bem, talvez ele até deslocasse o Malen para jogar na esquerda e tirasse o Gakpo, por exemplo. Não sei. Porque o Malen na seleção, muitas vezes, ele jogou mais pelo lado do que pelo centro. Então, também tem um pouco o que acontece ali durante essa preparação para a Copa e né, o Noah Lang, quando foi pro Napoli, a gente achou, esse cara tem potencial de dar o salto. Não deu também. Poderia ser um titular, né? Então, assim, essas coisas acontecem. Então, e eu acho que o Japão, por exemplo, achou uma solução boa, que foi o Sano entrou no lugar do Endo, e o Kamada virou volante. O Kamada, que era um meio atacante, e o técnico viu, tá cheio de desfalque, tem um monte de problema, colocou o Kamada de volante e tá jogando muito de volante, assim. Então, são questões assim, eu não imaginava que o Kamada ia ser volante um dia na minha vida, mas ele tá aí, ele virou volante e tá jogando bem. Acabamos falando basicamente só do Brasil, né, o programa inteiro. Teve uma ótima estreia dos Estados Unidos. Surpreendente. Grande, assim, surpreendente, jogando muito, não pela muito vitória, bem. mas pela atuação, né? Pela atuação. A Alemanha meteu mais um 7-1, né? E assim, é fácil falar, é Curaçao. O Curaçao não era esse saco de pancadas, assim, pelo menos ano passado, né? Até amistosos recentes começou a levar umas goleadas, mas ano passado mesmo empatou com o Canadá e goleou o Haiti, por exemplo, depois segurou a Escócia, que depois goleou o Curaçao também, mas enfim. Não é uma equipe forte, mas é um pouquinho impressionante. E não é amador sim. também, né? O pessoal falando, não é amador, mas são amadores. Não são, gente. Eu até vi alguém colocar no Twitter, é basicamente Bayern de Munique versus Fortuna Sittard, sabe? O que não é meio, assim, de verdade, porque não tinha tanto jogador da Holanda, mas tinha uns 3 ou 4 jogadores de par de baixo da tabela da Holanda, uns 2, 3 jogadores de par de baixo da tabela da Turquia e uns 2 jogadores, acho que da USL.
Então, tipo, não é um time amador, é um time profissional de ligas ruins, né? Ou de times ruins de ligas boas. Então, tipo, e o Bayern de Munique, a Alemanha era basicamente o Bayern de Munique, né? Tipo, e o Bayern de Munique adora pegar esses times e fazer, tipo, 7, 8, 9. Então foi isso que aconteceu. E, assim, só para a Alemanha, que não caiu na fase de grupos das últimas duas Copas, começar desse jeito. Tipo, não importa o adversário, é tipo, putz, finalmente, sabe? Já tá classificada para a próxima fase, basicamente. Um ponto eles né? classificam, né? Com assim, um ponto provavelmente classifica, mas mesmo se perder os dois, fazendo 7-1, né? Abrindo com 6 de saldo, a menos que leve também uma goleada, também é perfeitamente possível que consiga se classificar. Então, já dá uma tranquilidade muito grande para a seleção alemã. A gente precisa ir, mas vamos voltar na próxima quinta-feira para falar sobre mais coisas. Ainda tem Messi e Cristiano Ronaldo para estrear nessa Copa do Mundo. Ainda tem Espanha, vai estrear daqui a pouquinho. Ainda teve a Suécia metendo. E ainda teve a Suécia goleando. Na Tunísia, uma loucura. Mas tem um monte de time que ainda nem entrou em campo na Copa do Mundo. A gente volta na quinta-feira. Aliás, para falar sobre só para isso. dar informação, que o Lamouchi, eu até achei que era mentira, mas foi demitido da Turquia, da Tunísia, depois de um jogo. Né? Ele comandou o time em 5 jogos e foi demitido no primeiro jogo da Copa. Tudo bem, tomou 5-1. A Tunísia é conhecida pela retranca, né? É um time que toma pouco gol e tomou 5. Mas de outro lado também, né, Bonsa? A Suécia é um catado, mas é um catado com 2 centroavantes do mais alto nível no mundo. Né? Exatamente. A gente está mandando newsletter todos os dias sobre o que aconteceu naquele dia da Copa do Mundo. A gente faz um textozinho ali tentando destacar alguma coisa especial, coloca algumas notícias, dá uma comentadinha. Você pode acessá-la pelo nosso Substack, né? A nossa newsletter essa diária tem sido exclusiva para assinantes. Você também pode ter acesso a ela por meio do nosso clube de membros no canal do YouTube, onde lá também tem outros planos e benefícios para você contribuir com o projeto do Meio Campo. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você pode também só contar para os seus amigos e espalhar a palavra, que isso também ajuda bastante. Muito obrigado ao Felipe Lobo, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Nós voltamos na quinta-feira. Valeu!